Vocês lembram que a gente falou na semana passada e na semana retrasada e na anterior sobre a vida após a morte? Essa situação imediata após a morte? A gente estudou a parábola do rico e do Lázaro, e aí na parábola do rico e do Lázaro a gente viu o que acontece após a morte, e aí por meio dessa história que Jesus conta, a situação deles é descrita lá no mundo dos mortos, e a gente entende um pouquinho mais sobre o que é o Hades e o que acontece depois da morte, certo? Então Lucas 16 ajuda a gente, pelas palavras de Jesus, a entender o que acontece depois da morte. Aí depois a gente fez uma aula mostrando que Jesus, sendo humano como nós, apesar de ele também possuir a natureza divina, mas sendo humano como nós, ele passou por esse mesmo processo. Ele foi morto, né? E a gente entende que muito provavelmente ele também desceu ao mundo dos mortos, né? A sua natureza humana passou por todo o processo que passa qualquer ser humano que morre. E aí na aula anterior, né, na da semana passada, a gente viu que existem duas propostas do que acontece com o salvo imediatamente após a morte. Ou ele vai passar esse descanso num paraíso lá no céu, ou esse lugar de descanso chamado paraíso está no Hades. E a gente trabalhou aqui uma série de passagens. Enfim, então deu para ver que essa sequência toda, desde lá da parábola do rico e do Lázaro, depois Jesus, se ele vai ou não ao Hades, e também a aula da semana passada, todas elas estão falando para a gente sobre o estado intermediário. Nós estamos no estado atual, vivos nessa terra. Vamos ficar aqui para sempre? Qual que é o destino final aonde a gente quer chegar? O céu. E esse céu lá onde a gente não... Lembra que Apocalipse fala onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada disso, nada do que é mal, corrupto entra naquele lugar? Aquele é o destino final e eterno. Então, entre o estado atual e o estado final e eterno, não tem um espaço aqui no meio? É isso que a gente chama de estado intermediário. Porque eu vou morrer. E não é porque eu morri que o estado eterno foi implantado. A minha chance de mudar de vida acabou. Mas o estado eterno só é implantado com a volta de Jesus. Então todo esse período entre a morte, desde Abel, que foi o primeiro, né, que morreu, até a vinda de Jesus, todas essas almas dos mortos estão sendo reservadas num lugar, alguns perversos sob castigo e alguns atribuídos por Deus como justos em descanso, mas estamos esperando nesse estado intermediário. A aula de hoje, ela vai se propor a olhar o que vai acontecer aqui, ó, na chegada do estado eterno e definitivo. Então, de novo, falamos nas últimas 3 aulas sobre este período intermediário, tanto do que está acontecendo conosco, como o que aconteceu com Jesus. E findando esse período intermediário, o que vai acontecer aqui, ó, na volta de Jesus? Então existem algumas propostas, né? Aniquilação, a gente já citou alguma coisa aqui nas semanas anteriores. Existem alguns que falam sobre reencarnação, purgação, que é a doutrina do purgatório, e ressurreição. São 4 conceitos que a gente vai falar assim, o que acontece? A pessoa morreu, o que aconteceu com o lado imaterial dele, a alma, né, ou o espírito, nesse período, e o que vai acontecer principalmente aqui, quando o estado eterno for estabelecido. Hoje a gente vai trabalhar os 2 primeiros, aniquilação e reencarnação. Tá? Hoje os 2 primeiros, na semana que vem os 2 últimos. Tudo bem? Já nessa introdução tem umas palavras para vocês preencherem aí na folhinha. Lembra que sempre que você encontrar uma palavra sublinhada, em cor diferente, significa que ela tem que ir daqui para a sua folha. O que você tem aí é exatamente o que tem projetado. Então, quando se fala dos mortos e do seu estado, há uma série de teorias. Eu mostrei 4 aqui. Quais foram as que eu mostrei? Vamos ver quem decorou já. Não precisa ser na ordem.
ressurreição, purgatório, reencarnação e a primeira era? Aniquilação. Aniquilação. Isso. Então tem uma série de teorias, são propostas. E doutrinas que têm ampla divulgação humana e nenhuma base na revelação divina. Hoje a gente vai colocar, né, tanto hoje como na semana que vem, colocar essas 4 hipóteses à luz das Escrituras e ver que algumas delas realmente não têm fundamentação bíblica, outras até que, assim, se trabalha daqui, se trabalha de lá, para tentar fazer essa proposta, mas no final, fica bem claro para a gente que a Bíblia oferece uma única dessas 4 propostas. Porque não tem como as 4, elas concorrem, não tem como ser as 4. Elas são concorrentes, elas são opostas. Então, qual é a realidade, né, entre dessas 4 aí? Esse estudo visa expor resumidamente esses ensinos e mostrar o que a Bíblia ensina nesses assuntos. Anote aí na sua folhinha. E por que hoje a gente vai trabalhar só com 2? Porque eu espero trazer mais detalhes, né, do que nós temos. Então você tem uma quantidade de explicações na sua folha e eu tento trazer algo ainda além do que você tem aí, tá bom? Um texto aí de 2 João, versículo 9, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. É uma fala de João já contra os gnósticos lá no primeiro século, mostrando que ir além, né, não permanecer no ensino de Cristo, mas ir além dele, ou seja, criar coisas, que era o que os gnósticos estavam fazendo ali na época, né, dizendo que Jesus não tinha o lado material, ele era só um aeon, ele era um ser espiritual. Isso estava negando o ensino de Jesus. E quando eles fizessem esse processo, Deus não estaria com eles. Então é importante que a gente fique no ensino de Jesus para que a gente fique com o Pai e com o Filho. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, qual que era esse versículo mesmo? A gente falou dele aí, tá quente. Hebreus 9. 27, 28. Obrigado, Renan. Obrigado. Muito bem. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Esse versículo fala bastante coisa, inclusive para essa nossa aula de hoje. Quantas vezes o homem morre? Uma vez, né? Não está escrito aqui, ó. Uma só vez. O homem está destinado a morrer uma só vez. E depois, o que vem? Ele enfrenta o juízo. Não é cronológico, assim, imediato, né? Você morreu, é o juízo. Não, mas todo homem vai morrer e após esse evento da morte, o juízo é o que ele vai enfrentar, né? Tem alguns aí do passado aí que tem um privilégio, né? Morrer mais de uma vez. Lázaro ressuscitou. Isso. Mas lembra que a gente pode dizer, seria a melhor explicação, que quando Jesus ressuscita Lázaro, ele desfaz o efeito da morte. Né? Porque o efeito da morte é aquilo, não pode ser desfeito. Né? Então, quando Lázaro é ressuscitado, ou quando qualquer um é ressuscitado, o efeito da morte é desfeito, e aí ele vai morrer essa vez. Né? Essas ressurreições não negam o ensino bíblico, né? Acaba sendo uma só vez. Acaba sendo uma só vez no final, porque de fato essa ideia da morte é a morte que encerra a sua vida aqui. Você não é trazido de volta, né? Muito bem. O homem está destinado a morrer em consequência do pecado. Romanos 5, a gente já trabalhou esse texto quando a gente falou aqui sobre aquela questão do pecado original, tudo aquilo lá, né? Mas o homem está destinado a morrer em consequência do pecado. O pecado entrou por conta de Adão, né? Tudo aquilo que a gente já viu lá em Romanos capítulo 5. Então, quem pecou? O homem. Todo mundo, né?
Paulo não disse isso aqui no capítulo 3, Romanos 3? Todos pecaram. Ué, se todos pecaram, então quer dizer que todos nós vamos morrer, tá certo? Cristo morre uma vez também, não pelo pecado dele, mas pelo pecado nosso, como sacrifício perfeito. Versículo 28 lá de Hebreus capítulo 9. Então aqui a gente por enquanto está fazendo uma introdução, entendendo, né, ou lembrando algumas coisas que a gente já sabe. Depois da morte o homem enfrenta o juízo, é o que está escrito lá em cima, e Cristo então aparece uma segunda vez trazendo salvação aos que o aguardam. Não é isso que está escrito lá no versículo? Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E o que acontece? Jesus morreu, mas ele aparecerá uma segunda vez. Aparece segunda vez, e aí ele vai vir como homem de novo para tirar pecado? Ele vem para trazer salvação aos que o aguardam, é lógico, né? O foco aí do escritor aos Hebreus são os salvos, mas o evento que ele está descrevendo é esse, é o juízo, ele vem para trazer juízo. Acontece que os salvos receberão salvação, mas e os que não estiverem salvos diante dessa chegada de Jesus aqui, o que vai acontecer com eles? Vão ser condenados. Então, olha, Cristo então aparece segunda vez trazendo a salvação aos que o aguardam, e eu poderia continuar, é que o versículo está focando nos salvos, e ao mesmo tempo que ele traz salvação aos que o aguardam, ele traz condenação contra os que o rejeitam, certo? Está muito claro isso. Então a gente entra no primeiro tema, que é o aniquilamento ou aniquilação, tanto faz. Da onde vem essa palavra aqui, ó? Aniquilar. Aniquilar é? Exterminar, é fazer sumir, é destruir. É daí que vem essa palavra. Então o processo do aniquilamento, ó, já dá para entender. Ele sugere, a doutrina da aniquilação, do aniquilamento, sugere que alguma coisa será destruída. O quê? Lembra, a gente está pensando aqui sempre, quando a gente pensa em aniquilamento, reencarnação, purgação ou ressurreição, a gente está falando do corpo, mas a gente está olhando principalmente para a alma, para o espírito. O aniquilamento faz o quê com o espírito, com a alma da pessoa? Aniquila. Então já tem a ver com isso, já dá para a gente perceber alguma coisa aí. Qual que é a doutrina deles? A morte é um estado de inconsciência inativa. O pessoal que acredita no aniquilamento, eles entendem que quando você morre, você fica... Lembra que eu falei do sono da alma? Lembra? Pela parábola lá do rico e do Lázaro, eles estão dormindo? Não. Eles estão inconscientes? Não. Não, eles estão conscientes, eles estão entendendo o que está acontecendo. A gente tem até outros eventos que a gente pode citar, mas eu vou fazer isso durante a aula, de que os mortos não estão inconscientes e inativos. Para o pessoal do aniquilamento, que seriam... Tem alguns poucos evangélicos que seguem essa ideia, né? Mas é principalmente testemunhas de Jeová e adventistas seguem essa linha do aniquilamento. Então, para eles, você não tem uma alma. Você é uma alma. A alma é aquilo que você é na fusão do seu corpo com o seu espírito. Quando o seu lado material e imaterial são unidos, quando você se torna um ser vivente, você é essa alma. Lembra que a palavra alma, eu já disse aqui anteriormente, ela é polissêmica, ela tem muitos significados. Então, é verdade que na Bíblia o indivíduo às vezes é descrito como uma alma? É verdade. É verdade, não tem problema dizer, olha, a alma, o Francisco é uma alma abençoada. Eu estou falando dele, como um todo, corpo e espírito. Não tem problema usar essa linguagem. Mas eles puxaram isso tanto a um extremo de entender que, bom, se você é uma alma, quando o seu corpo morre, logo, se você é uma alma, a sua alma também morreu. Ela entrou num estado de inatividade. Fala, Cristian. Então não encaixa nem na dicotomia nem na trigotomia. É ainda uma proposta diferente, porque eles entendem que você tem um lado material e um lado imaterial,
mas eles não funcionam distintos um do outro, né? Quando o corpo entrar no sono da morte, o espírito está colado com ele, não se separa, entra junto nesse sono da morte e vai ficar inativo, dormindo, todo mundo. Então, como que Moisés está agora para eles? Inativo, porque ele morreu. Mas aí começa a surgir as dificuldades. Mas quem é aquela pessoa que apareceu lá no Monte da Transfiguração para Jesus? Se ele está dormindo. Está entendendo como que a gente começa... Às vezes você avalia a proposta, ela encontra textos bíblicos que fundamentam ela. Mas ela não consegue, às vezes, abraçar todas as explicações que ela precisa dar. Por isso que ela é rejeitada, né? Então, Abraão está onde? Aquele diálogo lá do rico, do Lázaro, na parábola de Abraão, é fictício. Jesus está só fazendo uma proposta para a gente entender alguma lição, mas nada daquilo está acontecendo de fato. Por quê? Para eles, o Sheol, né, que é o mundo dos mortos, esse lugar onde as pessoas assim estão esperando, aguardando, não existe nenhuma atividade lá, não existe nada, e não que a gente creia que há alguma atividade lá, mas o estado de inconsciência, da maneira como eles propõem, é bem diferente daquilo que a gente enxerga na Bíblia. Então, os mortos estariam sem consciência e sem existência própria. Sem existência por quê? Porque você morreu, acabou. Esse é chamado de mortalismo. Por quê? O homem morreu, e já que o homem é uma alma, a alma dele também morreu, é mortalista. Quando que vai voltar à vida? Quando Jesus voltar para ressuscitar. Quando que Abraão vai voltar à vida? Quando Jesus voltar para ressuscitar. Quando Moisés vai voltar à vida? Quando Jesus voltar para ressuscitar. Mas o problema não é nem o que vai acontecer com os salvos, porque o aniquilamento, a doutrina do aniquilamento, ela não está falando dos salvos, ela está falando dos perdidos mais ainda. Porque os salvos estão no sono da alma, e quando Jesus voltar, vai levar Abraão, vai levar todos eles para o céu. Mas, e os que não vão para o céu? É sobre esses o aniquilamento, principalmente, né? Além da questão da morte, da inconsciência, do sono da alma, o que acontece com essas pessoas aqui que não serão salvas? Essas aqui é que serão aniquiladas. Então, se elas vão ser aniquiladas, significa que aquilo que Jesus falou dos desobedientes serem lançados num lugar, que lugar que era? Lá no final, no destino eterno? Uns entram no reino dos céus e outros vão para o lago de fogo. Não tem isso. A doutrina do aniquilamento é principalmente sobre a inexistência de uma condenação eterna de sofrimento consciente. A gente não entende na Bíblia que o inferno existe? Vamos ter uma aula só para falar sobre o inferno lá no final do curso. Ele existe, ele é real. Jesus falou sobre esse lugar, sobre o sofrimento que vai haver lá. Mas eles dizem que não. Quem vai ficar sofrendo para sempre no inferno é o diabo e os demônios. Os homens, as almas das pessoas serão aniquiladas. Percebeu de onde vem o nome? Aniquilamento? Não há uma condenação final e definitiva onde as pessoas vão sofrer por toda a eternidade. Eu prefiro essa daqui, né? Não é uma doutrina, assim, não é uma doutrina de uma certa maneira reconfortante? Quando você pensa numa pessoa que você amou, que você gostou, que infelizmente não aceitou a Cristo, não é melhor você imaginar que ela, no final, vai deixar de existir do que ficar pagando a vida inteira sofrendo? Então essa doutrina é atrativa num certo aspecto. Nesse caso aí, não só essas pessoas que não fizeram a vontade de Deus vão ser aniquiladas, mas como todo o resto, né? Não as outras pessoas, o resto do material que tem no mundo. Tudo Sim. vai ser aniquilado, vai exterminar. Mas a gente não vai entrar nisso agora, mas para os testemunhas de Jeová, por exemplo, o paraíso é na terra, é aqui. Deus restaura essa criação, faz tudo novo, mas é aqui que as pessoas vivem.
Então já essa sua entendimento já serve para um grupo, mas não serve para todos. Entendeu? Mas eles serão aniquilados. Aí vai sobrar só quem na terra? Só os salvos, né? Que não são, para eles ainda, não vão morar no céu, porque o número das pessoas que vai morar no céu é um número fechado já, né? Mas não vamos entrar nisso aí agora. A morte, então, é como dormir, né? Olha o sono aqui da alma. Ó. Você morreu, você... Ué, mas a Bíblia não usa essa linguagem? Usa. Porque parece que o morto, quando ele morre, parece que ele está dormindo. Mas é só a sugestão. Você vê, parece que ele está dormindo, e assim como alguém que dorme, esse morto um dia também vai acordar. Mas o sono da alma para eles é literal. Dormir significa um vácuo de existência. Você deixou de existir, você morreu, você deixou de existir. Quando você vai voltar a existir? Na volta de Jesus, quando ele trouxer você de novo por meio da ressurreição. Então nós não acreditamos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você não deixa de existir. A sua alma, criada por Deus, ela vai perdurar por toda a eternidade, porque Deus põe esse atributo, né? Não é que a alma humana seja eterna por si mesma, mas ela é eterna porque Deus a criou assim e a sustenta para essa eternidade. Um dos argumentos que eles usam, né, quando falam sobre a aniquilação é: o homem vai ser aniquilado, por quê? Porque a ideia de uma vida eterna é uma bênção de Deus. É Deus quem abençoa e faz o homem viver para a eternidade. Se as pessoas que serão lançadas no inferno, eles não acreditam nisso, mas se as pessoas que serão lançadas no inferno estão longe dessa bênção de Deus, elas não têm como ser imortais, elas não têm como durar para sempre e ficar sofrendo para sempre, porque o para sempre só é um atributo possível na presença de Deus. A imortalidade da alma só é possível na presença de Deus e pela bênção de Deus. Os que estão no inferno, por estarem separados disso, logo eles deixarão de existir. Faz sentido essa proposta, mas isso não nega o fato de que eles podem cumprir o juízo de Deus no inferno por toda a eternidade, por decreto divino, porque Deus sustenta e criou o ser humano assim. Então, do mesmo jeito que o nosso corpo morre, a nossa alma não morre. Por quê? Porque ela é poderosa? Não, porque Deus a criou assim, para ela ser o meio pelo qual nós demonstraremos a nossa perpetuidade e ou glorificaremos a Deus pela eternidade com Ele, por ter aceitado o sacrifício de Jesus, ou sofreremos, né, a paga por ter rejeitado isso. Então eles deixam de existir, como eles entendem, né? O homem deixa de existir quando ele morre, quando ele entra nesse sono. A morte da alma, ou seja, ele cessaria, o homem deixa de existir, é a cessação da existência. Então como que um adventista acredita? Morreu seu avô, morreu seu pai, morreu sua mãe, morreu alguém. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela deixou de existir. Deixou de existir. Ela vai voltar a existir lá quando Jesus voltar para julgar ela, ou salvar ou condenar. Pode falar. Uma vez eu conversei com um adventista, e aí eu conversei a respeito disso, né? E aí ele passou uma passagem, tirando a passagem do contexto, para dizer que Deus não se agrada do pecado, então ele não vai ficar olhando o pecado eternamente, aquela pessoa sofrendo eternamente pelo pecado. Então, por isso que existe aniquilação, porque Deus é bom e não vai ficar vendo aquela pessoa sofrendo, porque ele vai, como se ele fosse sentir mal ver aquela pessoa sofrendo eternamente por causa do pecado. Ele explicou dessa forma. E junto com esse argumento, né, Ellen, vem aquela ideia que as pessoas dizem assim: como eu vou ficar a eternidade toda no céu feliz, sabendo que alguém que eu amo não veio para cá? Já ouviu alguém dizer isso? Como que a gente vai poder ficar alegre e feliz para sempre no céu, sabendo que aquela pessoa que, sei lá, um filho, alguém querido seu que rejeitou o evangelho, que fez decisões ruins na vida, acabou sendo lançado no inferno? Então, com base nessa nossa incompreensão da justiça, a gente quer dizer como a eternidade vai ter que ser. A gente não olha para o que Deus pensa e como Ele é. A gente pensa com a nossa cabeça
do jeito que a gente quer e fala, eu não vou ser feliz no céu se eu souber que aquela pessoa não está comigo. Então seria melhor mesmo que ela fosse exterminada. Para Deus ser vitorioso contra o mal, ele tem que pôr fim a tudo aquilo. Não necessariamente. Se você, sei lá, viu na televisão um caso de um homem que cometeu um crime bárbaro, uma atrocidade. Qualquer uma que você pensar aí. Às vezes eu menciono umas aqui, né? Nada a ver. Semana passada eu falei, o cara que espancou a mãe, ou não sei se foi na mensagem. Mas assim, é pra gente entender uma coisa que todo mundo ficaria perplexo. Alguém pegou uma criancinha e fez alguma maldade com uma criancinha. Todo mundo não fica perplexo com isso? O cara virou um serial killer, matou lá 20, 30 mulheres. Aí aqueles psiquiatras lá forenses vão entrevistar o cara e falam, meu, você matou 30 mulheres, como assim? O cara fala, eu gosto de matar. Se me soltar, eu mato de novo. Não tem essas pessoas assim? Aí esse cara vai ser julgado. O que toda a sociedade espera, inclusive eu e você? Que ele seja condenado. A pessoa dessa é um perigo solto. A gente espera que ele seja condenado. Eu espero que ele se arrependa, mude de vida, tudo isso. Mas é uma pessoa que, infelizmente, não pode conviver em sociedade. Você espera que ele seja condenado. Se o juiz condena ele a sentença de morte ou a prisão perpétua, você pode pensar assim, não, seria melhor a sentença de morte, né? Porque aí você tem certeza que esse cara some da face da terra. Mas se ele ficar preso o resto da vida, já não está restrito? Deus é quem vai decidir o que ele vai fazer com essa pessoa. Deus não precisa ser vitorioso aplicando a sentença de morte. Ele tem poder para prender perpetuamente e restringir essa pessoa. A gente, quando entra no céu, creio eu, vamos ter a nossa consciência também transformada. Não é só o nosso corpo que é transformado. Então, essa sensação que a gente tem de alívio quando um justo juiz aplica a sua sentença e prende alguém que faz mal aos outros, esse alívio, essa satisfação que a gente tem pela aplicação da justiça, vai acontecer no céu também. Então, assim, eu vou fazer uma observação aqui que ela faz sentido. Talvez a gente não entenda, mas ela faz sentido. Você tem alguém aqui nessa terra que você ama muito essa pessoa. E você quer que ela seja salva, mas ela rejeita o evangelho. Um dia Jesus vai voltar. Você vai para o céu e essa pessoa não. Lá no céu, você e eu como um todo, inclusive a nossa consciência, serão transformadas a uma identidade que é de Deus. Então essa pessoa que eu amei durante toda a minha vida, pela rejeição que ela teve do evangelho, lá no céu ela não vai ser mais o meu amor. Eu não vou mais olhar para ela como essa grande paixão da minha vida, essa pessoa querida que eu gostei tanto. Eu vou olhar para ela, já que eu tive a minha mente transformada, a mente de Deus para poder viver no céu para sempre, eu olho para essa pessoa agora com o olhar da justiça de Deus. Eu não vou sofrer por ela ter sido lançada no inferno. Porque se eu ainda sofro por ela ser lançada no inferno, significa que eu simpatizo com a impiedade, com a injustiça, não é? O pedófilo aí, a pessoa que eu citei que fez maldade para as crianças. Vamos dizer que em vez de ser um estranho, fosse o seu filho. Já não viu casos assim? O cara faz mal para um monte de gente e a mãe fala, esse aí tinha que ser preso. Mas quando a polícia pega o filho dela fazendo aquilo, não, tadinho do meu bebê, né? Meu filho não. Meu filho não faz isso, meu filho não fez... Sabe? Quando o pecado é na casa dos outros, cruz. Quando ele é no meu quintal, misericórdia, né? Não é assim que a maioria das pessoas pensa? Quando é com os outros, julga. Quando é comigo, por favor, vamos ter um pouquinho de paciência. Esse olhar é um olhar de injustiça. Por que o erro dele e o meu, sendo iguais, tem que sofrer punições diferentes? Só porque eu sou mais querido da minha mãe do que você? Então, quando a gente for para o céu, esse olhar injusto que a gente tem vai ter que ser abandonado. A nossa consciência vai precisar ser transformada semelhante à de Deus, para que eu olhe para aquela pessoa não mais com base na minha relação familiar ou emotiva com ela, mas com base na justiça
perfeita de Deus, eu vou olhar para aquela pessoa e vou falar, uma pessoa rebelde, rejeitou a Deus. Eu não vou sofrer pela condenação dela. Se eu vou sofrer por quem está no inferno, então o céu não é lugar para mim, porque eu ainda simpatizo com a impiedade. Certo? Então é um assunto um pouco profundo, mas tudo isso, né, que a Ellen falou e que a gente está falando aqui, é realmente um desafio, mas eu não creio também que Deus vá sofrer, eu tenho certeza, Deus não vai sofrer pelas pessoas que estão sendo condenadas ou que serão condenadas pela eternidade como uma impotência dele de ser, né, exercer plenamente a sua justiça. Esse versículo de Daniel 12:2 aí, na NVI, ele escreve no finalzinho dele como a condenação como uma vergonha eterna. Olhando por essa posição aí, não é uma vergonha só, somente uma vergonha é pouco para esse povo. Mas a ideia da vergonha eterna, né? É a condenação mesmo. Isso, é a condenação. E assim, para alguém estar passando vergonha eternamente, ele tem que existir. Se você deixar de existir, você não vai passar vergonha para sempre. A ideia da vergonha eterna é a perda, é o prejuízo, é você ser condenado e escolher o pior lado. É você fazer a má escolha e sofrer para sempre essa má escolha. Só a vergonha eterna se eu continuar vivo nessa vergonha. Senão, no final, não tem vergonha. Se eu vou ser destruído, né, e vou deixar de existir, eu com certeza não passarei pela vergonha eterna. Como que a gente refuta essa doutrina do aniquilamento? Antes de falar sobre a refutação, deixa eu trazer algumas coisas aqui sobre ela. Ela surge principalmente no século XIX, né? É uma doutrina antiga, mas ela se estabelece melhor, ou ela é sistematizada a partir do século XIX, né? Lá dos anos 1800 e bolinha, principalmente como uma reação à ideia do inferno. As pessoas já chegaram numa hora que falaram, gente, será que esse negócio de inferno é verdade? Né? A gente lembra que no século XIX foi um século onde surgiu o iluminismo, o liberalismo teológico, toda a tentativa de explicar a Bíblia. É o século que surge o darwinismo, as teorias naturalistas, né? A explosão do desenvolvimento científico e a negação a tudo aquilo que era sobrenatural. Então esse século aí, dos anos 1800 é um século onde há muita produção científica da humanidade, uma busca por respostas da Bíblia com base em tudo isso, do iluminismo, né? Quer dizer, o ser humano foi iluminado e agora a gente pode responder todas as coisas. A gente não depende mais, por exemplo, do misticismo bíblico, agora a gente pode responder as coisas por meio da ciência. Então foi um século onde houve muito desenvolvimento da crítica contra o texto bíblico. E aí, uma dessas críticas foi exatamente a proposta do inferno. As pessoas começaram a dizer, gente, esse negócio de ficar no inferno sofrendo para sempre, isso foi uma invenção da igreja. A Bíblia não diz isso. Não é possível que Deus, sendo justo não, né? Misericordioso, amoroso, vai enviar pessoas para sofrer por toda a eternidade. Poxa, você pecou nessa vida, sei lá, tem gente aí que morre, o cara foi assaltar alguma coisa, aí tomou um tiro e morreu. Com 20 anos de idade. Vamos colocar aí que dos 5 aos 20 ele fez muita besteira. Então ele errou durante 15 anos da vida dele. Aí as pessoas falam assim, poxa, por 15 anos de pecado ele vai pagar a eternidade toda sofrendo? É desproporcional, né? A pena ela não precisa ser proporcional? Se você errou 5 anos, sei lá, paga 100. Se você errou 20, paga 200. Se você errou 50, você paga 1000 anos. Mas você pagar a eternidade toda por 15 anos de pecado é desproporcional. Se Deus é justo, ele não vai fazer um negócio desse. Aí começa. Então deve ter uma outra solução. Para Deus não condenar as pessoas pela eternidade toda, deve ter uma outra solução. Que solução? Ele põe fim às almas. Ele condena e a condenação é essa deixar de existir. A condenação, a punição, o julgamento é a perda da oportunidade de desfrutar a eternidade com Deus no céu. Como você vai ser condenado, você perde o privilégio e então você é destruído. Mas a Bíblia não diz isso. Vale lembrar que a pessoa que mais falou sobre condenação na Bíblia foi Jesus.
A pessoa que mais falou sobre inferno na Bíblia foi Jesus. Então eu sei que esse tipo de proposta, ela soa de uma maneira agradável aos nossos ouvidos. Eu prefiro acreditar que um ente querido meu que rejeitou a Cristo simplesmente vai deixar de existir, do que pensar que ele sofrerá por toda a eternidade. Agora, não é a minha noção falha do que é bom, do que é legal, que define como Deus julga as coisas. O próximo tema que a gente for trabalhar, reencarnação, talvez até vai ficar para a semana que vem, é a mesma coisa. Porque quando você fala sobre reencarnação, é aquela segunda chance, é você poder voltar várias vidas para se acertar. Não é muito melhor você pensar isso? Se não deu certo agora, na próxima vida você se ajeita. Você volta em outro corpo e aí você vai dar um jeito. São doutrinas que são gostosas de acreditar. Mas não é isso que a Bíblia fala. Aquele dois mal acabados que eu vivi lá em São Paulo, trouxe para Santo André aqui, e insistiu, enfiar na minha cabeça que tudo acabava aqui. Então eles pegaram só essa aula aí. Então, tem, ou até que não, né? Na verdade, assim, ainda quem acredita na reencarnação acredita que o ser humano tem um lado imaterial que vai voltar numa próxima vida e vai pagar a lei da ação, né, e o efeito. Se você fez o bem nessa vida, a vida que vem você volta evoluído e melhor. Se você fez muito mal nessa vida, você volta na próxima vida com karma. Você volta com coisas a pagar, você vai nascer de repente com uma deficiência, num lugar ruim. Você paga na próxima vida ou recebe retribuição pelo que você fez nessa vida, num processo longo de evolução. Esses aí, no caso, já acreditam que nem isso existe. Nem existe o lado imaterial humano. Morreu, acabou. Que é o pensamento naturalista. Eu e você somos só isso, só matéria. Pode fazer o que você quiser. E é triste pensar assim, né? Porque é uma vida sem esperança. A vida de alguém que pensa que morreu aqui e acabou. Por que eu vou fazer o bem por alguém? Por que eu vou fazer aquilo que é correto? Se morreu aqui e acabou, então quer saber? Eu vou mais é passar a perna em todo mundo. Eu vou mais é fazer o mal, porque se eu não tenho que dar conta, eu vou extorquir você, eu vou matar os outros, né? Então, é uma vida triste e sem futuro para a humanidade, porque se todo mundo pensar que morreu aqui, acabou, a humanidade entra em colapso. Ninguém mais faz o bem por ninguém, ninguém espera uma retribuição futura, né? Então, a proposta da aniquilação de novo. Há o julgamento, há uma punição, e essa punição é proporcional, também não sei como isso acontece. Eles dizem que a punição ela é proporcional. Você vai morrer, deixou de existir, porque ficou naquele sono, e aquele sono é a inexistência. No último dia, Jesus vai ressuscitar todas as pessoas. Os salvos ele vai transformar e levar para o céu, até aqui tudo bem. Os não salvos serão punidos equivalente ao que fizeram em vida. Então, quem fez muitos males vai sofrer muito, quem fez poucos males vai sofrer pouco. Eles usam isso com base em Lucas capítulo 12, uma parábola lá dos muitos açoites e dos poucos açoites. Agora, como isso acontece? Se no final todo mundo vai deixar de existir, o que é muitos açoites e poucos açoites? Né? Se no final todo mundo vai... Não gosto de usar essa expressão porque parece pejorativa, mas assim, se todo mundo vai virar fumaça no final, né? Se todo mundo vai deixar de existir, que é o aniquilamento. Como que uns vão receber mais punição e outros menos punição? Fica difícil também de entender. Eles dizem que esse estado de punição ele é anterior à aniquilação. Você é punido proporcionalmente às obras que você realizou na sua vida e aí então você é aniquilado. Bom, difícil. E aí você, nessa aniquilação, deixa de existir. O inferno, né, essa concepção de inferno, Jesus lança no lago de fogo, essa é a ideia do que jogou lá, acabou, jogou no fogo, né? Você joga um carvão lá no fogo, deixa queimando um tempão, depois de muito tempo sobra nada, né? Aquilo tudo é consumido, sobra só um pozinho lá. E se ele não apagasse, não sobraria mais nada. Essa é a proposta. Então, a destruição, lembra que Apocalipse fala da segunda morte? E a segunda morte é o lago de fogo.
eles dizem que então, já que é uma segunda morte, se a primeira morte você deixou de existir também até ser ressuscitado, então a segunda morte é um deixar de existir de novo, mas agora por toda a eternidade. Tem uma discussão também sobre a questão da palavra bíblica, né? Porque o termo destruir na Bíblia, a gente já leu. Por exemplo, quem pode ler aí? Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, a gente já leu esse texto. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso. Jesus já tinha vinha, né, falando para eles as orientações sobre essa pequena comissão, eles iam sair pregando pelo mundo, tal. Jesus faz essa observação: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quem é que mata o seu corpo e não pode matar a sua alma? Outro homem. Jesus diz: é para ter medo deles? Não tenham medo. Jesus está falando num contexto aqui de perseguição. Vocês vão ser perseguidos, né? Por causa de mim e tal, tal, tal. Então, não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno. E na sua aí diz o quê? Na minha diz perecer, a sua diz o quê? A minha é Almeida. Destruir. Destruir. Então, essa palavra aí é apóleme. É NVI. Destruir, perecer. É essa palavra grega apóleme, que é onde que está a discussão. Não só apóleme, mas outras palavras também. Oletrós, outras palavras que são usadas no grego. Aí eles falam assim, olha, quando você vai olhar essa palavra, né? Em todo o Novo Testamento, e às vezes até no Antigo Testamento também, na tradução lá da Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento para o grego, você percebe todos os contextos em que essa palavra é usada e por meio disso você descobre o sentido, o melhor sentido para ela. E eles usam um argumento que não é verdadeiro, de que sempre que essa palavra destruir aparece, é deixar de existir. Olha, quando a palavra destruir, apóleme, aparece, ela significa que algo deixou de existir. Então aqui, ele diz que Deus, ao enviar para o inferno a alma das pessoas, ela vai deixar de existir também. Mas, na verdade, não é, essa palavra não aparece sempre nesse sentido. Ela aparece também no sentido de se perder. E, inclusive, quando Jesus menciona aquela parábola, também aí, não em Mateus, em Lucas, né, no capítulo 15, a parábola da dracma perdida, lembra? A mulher que perde uma moeda e procura. Ou aquele cara que tem as ovelhas e perde uma e vai, e deixa as 99 e vai atrás daquela que se perde. Essas duas parábolas que Jesus conta logo antes da parábola do filho pródigo, a palavra ali da moeda que se perde e da ovelha que se perde é apóleme também. Então também significa se perder. A ovelha que foi para o deserto, ela não deixou de existir. Ela se perdeu, mas ela não deixou de existir. Então veja que essa explicação de que destruir significa pôr fim à existência é uma falácia. Né? Não serve esse argumento de que apóleme deve significar isso, é uma falácia. E até esse versículo acaba funcionando como, né, ao tentar usar esse versículo para dizer que Deus vai destruir a alma, acaba sendo um tendão de Aquiles, né? Porque o que o texto está dizendo para a gente nesse versículo é que a alma não morre. Ele não está dizendo que a alma morre. Porque quando alguém chega e dá um tiro em você e te mata, ele conseguiu matar o seu corpo, não conseguiu? Mas leia de novo o versículo, ele conseguiu matar a sua alma? Não temam aqueles que podem matar o corpo, as pessoas podem matar umas às outras, mas podem matar a alma. Isso significa que a alma continua viva após a morte do corpo. Então você vê que o versículo, na verdade, ele acaba passando uma rasteira
nessa doutrina da aniquilação. A alma, ela permanece viva apesar da morte do corpo. Ela não morre, a pessoa não entra num estado de sono, tá bom? Né? Como eles dizem. Então, lembra que toda essa aulas que a gente teve aqui sobre o estado intermediário, para eles isso não existe. Aquele ambiente que a gente dividiu e chamou de Hades e o lado do descanso, não existe. Não existe. A parábola do rico e do Lázaro é só uma proposta alegórica de Jesus para explicar algo. Jesus ter ido para o Hades também, isso não aconteceu. A gente também não. Você morre, o seu fim é a sepultura. Você deixou de existir na sepultura. A sua alma está lá porque ela não se separa do seu corpo. Você é uma alma e você deixou de existir no evento da sua morte. Bom, é verdade que quando a gente pensa no amor de Deus, né, ele não vai condenar ninguém. Ele é misericordioso, né? Essa doutrina até parece apelar a isso, parece apelar aos nossos sentimentos. São doutrinas com apelo emocional, não é verdade? Essa doutrina é uma doutrina com apelo emocional. Você até ontem acreditou que os salvos vão para o céu, os perdidos para o inferno. Mas aí você perde uma pessoa que você ama, que não aceitou a Cristo, você pensa o quê? Ai, meu Deus, deve ter uma segunda chance, né, para salvar essa pessoa que eu amo. Então, uma doutrina dessa, ela faz um apelo emocional para você aderir a ela. Mas, de novo, a gente não lê a Bíblia com base na nossa emoção e no nosso sentimento. A gente lê a Bíblia para descobrir as realidades que Deus, o Criador do céu, da terra, do universo, de nós, explica sobre justiça. E a gente tenta se enquadrar dentro da justiça de Deus que nos oferece salvação, né? Fala, Hélio. Aqui no Mateus, né? Uhum. Fala que necessitou aí, mas não podem matar a alma. Aí como fica a explicação do restante? Mas antes tenho medo daquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aí fica como a explicação? Porque Deus pode fazer. Deus pode destruir a alma. A ideia é assim, ó. Deus pode aniquilar? Pode. Claro que pode. Se ele quiser fazer a alma evaporar, ele faz. Se ele quiser fazer o diabo evaporar e deixar de existir, ele não pode? Mas ele vai fazer isso? Por alguma razão, Deus decidiu que a aplicação da justiça dele na sua plenitude é pegar um ser, por exemplo, o diabo ou todos, e aprisionarem no lugar e manter eles lá por toda a eternidade. O destruir, é porque assim, o que Jesus está falando aqui? A ideia é, os apóstolos sairiam pregando pelo mundo, não deveriam ter medo das pessoas que fizessem opressão. É melhor eu temer a Deus. Pessoas vão dizer para você, deixe de ser cristão, negue o nome de Cristo. Jesus vai falar, não tenha medo disso, porque eles podem até matar o seu corpo, mas não podem fazer mal à sua alma. Eu devo me importar primeiro com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, Ele pode fazer mal para mim agora, se Ele quiser, e pela eternidade. Então, as duas condições são difíceis, mas desobedecer a Deus é muito mais crítico do que desobedecer aos homens. É isso que Jesus se preocupa em dizer. Mas nas palavras de Jesus a gente percebe que a alma sobrevive à morte do corpo, porque as pessoas podem matar o meu corpo e não podem matar a minha alma, e Deus ele pode fazer se perder a minha alma por toda a eternidade, e pode até destruí-la se quiser. Ele pode. Ele vai querer fazer isso? Bom, aí a gente precisa do restante das Escrituras para nos explicar. E pelo que Jesus diz, ele não o fará. Ele lançará essas almas num lago de fogo e enxofre, né, com aquele conceito de coisas que são eternas. Um fogo que não se apaga, onde o verme não morre, lembra? Onde há perpétuo sofrimento. Então a Bíblia traz essa noção da perpetuidade. Deus pode destruir? Pode. Mas aqui, Jesus não está querendo dizer que ele o irá. Ele pode, né? Fala, Cristian. Eu estava lendo um tempo atrás a primeira e a segunda carta de Pedro, e aí na segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, ele trata um pouco desse assunto também. Né? Pois Deus não poupou os homens que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em um abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. E aí ele continua, né, falando do mundo antigo, e no versículo 9
ele fala: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Isso, exatamente. Deus então já reservou esses anjos para castigo e as pessoas, ele sabe proteger os justos que estão em provação e ao mesmo tempo condenar essas pessoas. Isso mesmo, obrigado, Cristian. Que mais para a gente terminar essa aula aqui? A gente tem muitos textos na Bíblia, como a gente falou, sobre punição eterna, né? Deixa eu seguir aqui para vocês conseguirem terminar de preencher essa parte aí. Os mortos estão conscientes nesse estado intermediário. Então, se a gente quer refutar, olha aqui, você tem que escrever também na sua folhinha, ó, refutação. O que é refutar? A pessoa faz uma explicação para você e você explica em cima daquilo que ele te deu, ele te faz uma proposta e você explica essa proposta para combatê-la. Essa é a refutação, é quando você argumenta em cima de uma ideia para rejeitá-la. Então, como que a gente argumenta para rejeitar essa doutrina do aniquilamento? O estado eterno existe, o estado intermediário existe, os mortos estão conscientes, no mundo dos mortos, embora a sua vida seja pálida, né? Qual que é a ideia? E sem a mesma descrição da vida neste mundo, lá no mundo dos mortos, existe consciência e existência, porque se há descanso, isso pressupõe de que você está recebendo descanso. Se há sofrimento, supõe que você está acordado, recebendo sofrimento, certo? Não há sofrimento se você não existe, não há descanso se você não existe. A ideia de que após a morte há imediatamente tormento e descanso significa que há consciência. A vida lá é meio nebulosa, né? As almas estão lá separadas dos seus corpos, há uma certa pouca interação, a gente mesmo não sabe que lugar que é esse do Sheol, do Hades, né? O que eles estão fazendo? Eles não estão lá trabalhando, levantando cedo igual a gente, tendo filho, certo? O mundo dos mortos é um mundo de espera. Eles não estão tendo filhos, não estão trabalhando, não estão construindo casas. Então há menos atividade lá no mundo dos mortos do que há aqui no nosso mundo. Mas apesar disso, eles estão lá. É essa descrição que a gente tem, né? Há esperança de grande conforto, sobretudo na revelação cristã. Então Lucas 20, 38. Lucas 20, 38 é quando Jesus é questionado, né, pelos religiosos a respeito da questão da ressurreição, que os saduceus se aproximam de Jesus, tentando colocar ele à prova. E aí ele diz lá assim: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. As pessoas vão lá questionar, lembra? Aquele questionamento que eles fazem? Que o cara casou, a mulher casou com o homem, e aí o cara morre, e casa com o irmão, e casa com outro irmão, e casa com outro irmão, e casa com os 7. Aí versículo 32, por fim morre a mulher. Essa mulher, no dia da ressurreição, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. E Jesus então responde, os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais os anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus já está falando do estado eterno aqui, tá? 37. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos. Se ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e Abraão, Isaque e Jacó, né, estão inconscientes na inexistência, então significa que Deus é Deus de gente que não existe? Não, Deus é Deus de vivos, ele é Deus de gente que existe, não gente que não existe. Por isso que Moisés disse, o Deus de Abraão, de Isaque
e de Jacó. E ele está aqui combatendo os saduceus, né? Porque eles não criam na ressurreição. Não é nem parecido com um aniquilamento, né? O aniquilamento, os aniquilacionistas, eles creem na ressurreição. Vai haver ressurreição, mas os não salvos serão destruídos para sempre. Não vão mais existir. Os saduceus não acreditavam nem nesta ressurreição. Morreu, acabou, tá bom? Aí aqui a gente já até citou, e no final da aula da semana passada, a Sueli veio falar comigo e lembrou desse texto que foi da transfiguração, né, Sueli? A transfiguração, lembra? Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no monte, não lembro se era o Monte das Oliveiras, agora não lembro. Mas ele sobe o monte e aparece lá para ele, né, Moisés e Elias, então, Mateus capítulo 17, e ele leva com ele só 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João sobem com ele, e Jesus está lá e de repente Jesus começa a se transfigurar, ele fica com um rosto glorioso, ele assume uma forma gloriosa lá no alto do monte. E aparecem outras 2 pessoas lá no evento junto com Jesus. E quem eram essas 2 pessoas? Quem eram? Moisés e Elias. Então, Mateus 17 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Apareceram esses 2 homens. Um nunca tinha morrido. Quem era? Elias, né? Que a gente lembra que Elias é levado para Deus. O outro já tinha morrido, que era o Moisés. Então o que a gente aprende olhando para esse texto aqui? Ó? Um morto e um vivo vieram falar com Jesus. Né? Elias é vivo, porque se ele não morreu, ele está vivo. Deus está preservando ele em algum lugar. Se a existência após a morte é nada, que é a proposta do aniquilacionismo, eu não existirei no inferno, sofrendo eternamente, mas eu também não existo após a morte. Vocês conseguiram entender isso? O aniquilacionismo é a não existência em 2 situações. Imediatamente após a morte, você deixa de existir até Jesus voltar. Quando ele voltar, você será ressuscitado, você vai voltar à existência. O seu cadáver, os seus ossos, lá no sepulcro, junto com a sua espírito, seu lado espiritual, voltam à existência para a ressurreição. Então você deixou de existir na morte, e se você não foi salvo, você deixará de existir de novo ao ser condenado. Você só é ressuscitado para ser condenado. Entendeu? Então, se a existência após a morte é nada, de onde veio Moisés? Se não há existência além deste mundo, onde estava Elias que não morreu? Deus teria aniquilado o seu servo? Né? Então essa é uma questão para a gente pensar. De onde Moisés veio? Aí como que eles vão explicar, por exemplo, a questão de Moisés? Como que Moisés estava lá no monte? Eu não sei se são todos os aniquilacionistas que pensam assim, mas eu já vi alguns explicando isso. O que era esse Moisés lá no monte com Jesus? Já é o Moisés ressuscitado. Moisés já foi ressuscitado, por isso que ele estava lá no monte. Mas isso também gera um problema. Responde... Ah, tá, então era o Moisés ressuscitado, beleza. Respondeu. Mas isso gera um outro problema, porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro a ressuscitar, para trazer o restante da humanidade à ressurreição mediante a sua vinda. Como que Moisés já ressuscitou? Se o evento da ressurreição é mediante a volta de Jesus. Aí então eles vão dizer assim, não, a ideia de que Jesus é a primícia, é o primeiro dentre os mortos a ressuscitar, não de que ele foi o primeiro numeral, mas ele foi o primeiro no sentido de ser o mais importante. Não faz sentido.
Isso não faz sentido. Então a gente está tentando, né, eles estão tentando explicar com uma explicação que vai só gerar um outro problema. Não dá para explicar desse jeito. Então as trasladações, trasladação é, ele foi tirado daqui e foi levado para um outro plano. Tanto Elias como Enoque, né, são os dois homens do Antigo Testamento que não passaram pela morte. São evidências primitivas da vida após a morte. Mas eles não morreram, mas eles saíram deste mundo, né? Eles saem deste mundo e ainda mantêm a sua vida, tá bom? Eu queria ter falado de reencarnação hoje, mas não deu tempo, não tem problema, eu falo na semana que vem. Só para terminar, a gente tem muitos textos falando sobre a questão da punição eterna, que a Bíblia deixa claro que Jesus afirma isso, né? Por exemplo, Mateus 25, 46, ele diz: "E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." Qual é a ideia do castigo eterno? Se eu estar sendo castigado pela eternidade, é que eu não vou deixar de existir. Marcos também, 9, 48. Marcos 9, 48. "Onde não morre o verme e nem o fogo se apaga." Qual que é a ideia? Se o verme não morre, se o fogo não apaga, é porque é uma contínua situação de sofrimento. O que eu gostaria de fechar dizendo aqui? Parece que a doutrina da aniquilação, ela diminui o problema e a gravidade do pecado. Porque se no final das contas você não seguiu a Deus e você vai deixar de existir, então tudo bem. Aquela voz que falava assim, olha, oi Francisco, aquela voz que fala assim para você, não, faz o que você quer aqui que não existe, negócio de inferno não existe. Então, é o que essa proposta está me ensinando, que tudo bem, se eu não aceitar a Cristo, se eu não renunciar aos meus desejos carnais, se eu não me arrepender, se eu não deixar Cristo me fazer uma nova pessoa, eu vou perder a alegria de viver a eternidade no céu com Deus. Eu vou perder muita coisa. Mas também vou deixar de existir. No final eu perco, mas tudo bem, eu não vou existir mais. Então qual que é a noção da perda para quem deixa de existir? Não há perda. É lógico que a gente não quer ficar fazendo uma torcida organizada pelos condenados, né? Condena Deus. Não, a vontade de Deus e a nossa é de que todos sejam salvos. Deus espera que todos sejam salvos e nós também queremos, é por isso que a gente empreende um esforço tão grande em falar de Cristo para as pessoas. Porque nós entendemos que aquele lugar de sofrimento eterno é doloroso e nós não esperamos que as pessoas tomem esse caminho, né? Mas infelizmente essa doutrina, ela diz assim, se você seguir a Deus, renunciar às paixões, manter a sua fé até o final, você vai receber uma grande bênção de ficar com Deus no céu pela eternidade. Mas se não, se você fizer o que você quiser, for negligente, omisso em relação à sua espiritualidade, no final você não perdeu nada. Acaba tudo, você fica no 0 a 0, né? Você não ganha nada, mas também não perde nada, porque você vai deixar de existir. Então não esqueça disso, Jesus foi quem mais falou sobre juízo, então eu não posso agora querer redefinir o inferno ou o julgamento de Deus com base no meu conceito de justiça que é tão falho, né?